obrigado, Deus, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, teu Espírito, Pai. Nós te agradecemos e bendizemos a Ti. E louvamos ao Senhor por cada dia de nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por esse dia maravilhoso, a qual comemoramos no dia das mães também, Deus. Obrigado por cada mãe, Deus, pela vida da minha mãe, da minha esposa, que é mãe também, e todas as mães representadas aqui agora. Em nome de Jesus, nós louvamos a Ti e bendizemos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos estar louvando o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Estava cantando esse cântico, tudo que sou, né? Tudo que tenho, o ar que eu respiro a todo momento. Eu estava lembrando que esse momento esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que nós ouvimos a expressão falta de ar. E quando nós cantamos essa canção, a gente se lembra do quanto nós precisamos, né, do Senhor, que é o ar que nós respiramos. É motivo de alegria e de gratidão para nós, saber que nós estamos retomando a nossa caminhada, ainda que com os cuidados, com uma série de coisas a observar, mas é sempre bom quando a gente consegue se reunir, porque a igreja não é meramente reunião, mas é essa reunião que busca cultivar uma comunhão. E todas as vezes que a igreja está reunida, ela acaba sinalizando para o mundo que Deus tem uma família e Deus quer ampliar a sua família, e Deus está a convite, por meio do Espírito Santo, convidando homens e mulheres para fazerem parte da sua família, essa família que é a nova humanidade que está sendo feita em Cristo por meio do poder do Espírito Santo. Amém? Então são várias razões de gratidão e também motivos de intercessão que nós carregamos hoje. Mas ainda nesse intuito de louvar,
eu me lembrei do texto de Lucas 7, para fazer menção aqui, daquela mulher pecadora que chega aos pés de Jesus quando ele está na casa de Simão, e tem o que a gente pode chamar de uma atitude extravagante, porque a quem muito é perdoado, muito ama, vai dizer Jesus. Ou, em outras palavras, aquele ou aquela que tem consciência de que é um grande pecador, uma grande pecadora, seu coração, ao desfrutar do perdão, entende que não desfrutou de um pequeno perdão, mas de um perdão enorme. Isso gera uma gratidão. Assim era o coração dessa mulher. Esse momento de louvor é também um momento de nós expressarmos a nossa gratidão por aquilo que Deus fez, faz em nós e através de nós. Por isso, enquanto alguns abrem a Bíblia, enquanto a gente se prepara para ouvir a palavra, você que trouxe aí o seu dízimo, a sua oferta, você pode sair do teu lugar e vir depositar aqui no gasofilácio, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos abrir a Escritura lá no livro de Gênesis, no capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Como hoje é o Dia das Mães, e eu estava meditando e orando e buscando alguma coisa que eu pudesse repartir nesse Dia das Mães, me veio a história dessa escrava egípcia chamada Agar, que não é bem a figura principal aqui nesse texto, porque Gênesis, a partir do capítulo 12, começa a gastar mais tempo com os chamados patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e depois José, filho de Jacó. Mas aparece na história essa escrava egípcia. Abraão, como tinha dificuldades com Sarai, Abrão ainda chamado aqui, Sarai era estéril, e fazia parte do costume daquela época pegar uma escrava, entregar ao esposo, e essa escrava poderia dar à luz a filhos que seriam tidos como filhos, aqui no caso da própria Sarai. A única coisa é que essa escrava poderia se tornar, para além de uma escrava, uma concubina, alguém com direitos de desfrutar de uma certa intimidade como uma esposa, e que era vista também por outros de fora como uma segunda esposa, tendo em vista que naquele tempo não se tinha muitas objeções a esse respeito, desde que o sujeito conseguisse manter essa família mais ampla, ele tinha mais que uma esposa. Agar vai conceber, e quando Agar se engravida, isso gera um conflito. O capítulo 16 vai narrar isso para mim e para você. Gera um conflito entre Agar e Sarai. Diz o texto que Agar começa a olhar com desprezo para Sarai. Talvez, quem sabe, tudo isso diz respeito ao fato de que Agar engravidou-se, e Sarai é uma mulher que naquela época e no Antigo Testamento e até no Novo, carregava sobre si, essa era a visão, ou alguma maldição, ou era alguém a quem Deus não queria abençoar com a fertilidade, não queria dar descendentes a ela, e talvez por causa disso, ou alguma coisa que o texto não diz, que Agar tenha dito nessa direção, soou como esse desprezo em relação a Sarai. Bom, a gente quando olha para alguém que humilha ou quer ofender outras pessoas, e o texto fala disso,
parece que sempre essa pessoa carrega alguma ofensa. Alguém que quer humilhar os outros, no fundo é alguém que se sente humilhado ou humilhada. Parece que essa dinâmica acontece na vida de Sarai, porque ela conversa com Abraão sobre o que aconteceu, e Abraão diz: está na tua mão, a escrava está na tua mão, o que você fizer dela está feito, a maneira como você quiser proceder, enfim, está na tua mão. Sarai, diz o texto, que humilha Agar, e ela então foge da presença de sua senhora, foge para o deserto. E aí eu quero que você acompanhe comigo a leitura, a partir do verso 7, então, 16, verso 7, o texto diz o seguinte: tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, provavelmente rota para o Egito. Agar provavelmente está tentando voltar para o Egito. Verso 8: disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta à tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não seja contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Até aí, irmãos e irmãs. Alguém já deve ter dito, você já deve ter ouvido, se você é mãe, quem sabe você já disse isso: ser mãe não é fácil. Até existe uma expressão meio que depreciativa com relação à maternidade, meio não, é depreciativa, que diz que ser mãe é padecer no paraíso. Isso é uma expressão irônica, depreciativa. Mas é fato que a maternidade implica em sofrimento também, em desafios também. E o ser humano, ao lidar com o sofrimento, não raras vezes ele ou ela foge daquilo que lhe faz sofrer, foge da circunstância, foge até mentalmente. Não é raro você ouvir alguém dizer: não quero nem falar no assunto, não quero me lembrar. Eu, quando pequeno, assistia filmes de pessoas que sofriam perdas terríveis de entes queridos, e a pessoa se trancava num quarto, e alguém que não sabia da história, mais na frente no filme, vinha conversar com aquele que sofreu a perda, ou enlutado, ou viúva, enfim, e a pessoa não queria tocar no assunto, e alguém dizia: não conversa, não entra nesse assunto, dói demais para ele ou para ela. Então essa história da gente fugir de assuntos dolorosos, da gente fugir de lugares que nos trazem lembranças dolorosas, de entrar em assuntos espinhosos, isso é muito comum. O Salmo 55, o salmista narra a sua experiência e diz que ele queria ter asas como pomba e voar para o deserto, porque lá nesse lugar solitário ele se sentiria seguro. Porque o que aconteceu? Aconteceu que o seu amigo, aquele que caminhava com ele, fez algo a ele que ele não esperava. As pessoas a quem amamos, nós esperamos delas atitudes de amor, mas quando alguém que amamos age numa direção contrária ao amor, isso pode provocar em nós feridas profundas, e a gente tem vontade de fugir. Salmo 55, o salmista narra essa experiência de alguém que quer fugir, quer ir para um lugar solitário, quer se isolar,
quer se trancar num quarto, quer evitar conversas, enfim. Mas aqui o texto que lemos fala da experiência de Agar. Ela está em angústia, ela foi humilhada. O texto mais para adiante diz que ela estava em aflição, porque diz que Deus viu a sua aflição, a sua angústia. E a vida nos traz essas experiências das quais nós queremos muitas vezes fugir. Nós não queremos pensar por que de repente, um belo dia, a gente acorda angustiado sem saber por que está angustiado. Acorda aflito, com o coração apertado, sem que necessariamente algo que você se lembra tenha acontecido, mas a angústia está ali. E a gente, mais do que depressa, procura alguma coisa para se distrair. Não é à toa que o mundo que nós estamos vivendo, quem sabe como nunca, se você olhar para trás, como nunca até então, é um mundo especialista em oferecer para nós entretenimento, distrações. Por quê? Porque o ser humano, hora ou outra, vai mergulhar nessa experiência, que a Bíblia chama de angústia, nessa crise, onde talvez ele pensa na morte de alguém que já viveu essa experiência, ou talvez ele ou ela pensa na sua própria morte. Então esse momento é um momento de angústia, é um momento do qual nós queremos fugir, nós queremos pensar em coisas mais alegres, mais festivas, e não em um ambiente de funeral. Mas esse texto diz que Agar fugiu, como ocorre com muitos de nós, porque ela estava em angústia, e ela vai para esse lugar solitário, porque o deserto é esse lugar solitário. O deserto é esse lugar para onde Jesus vai, por exemplo, para ficar sozinho, para ter um tempo sozinho. Agora, uma diferença aqui importante para nós, né? O deserto é um lugar solitário. Existem pessoas que vivem na solidão, são solitárias, ainda que no meio de uma multidão. Provérbios 18:1 diz que o solitário, a característica do solitário, 18:1 se não me engano, é alguém que busca os seus próprios interesses. O solitário pode estar cercado de uma multidão, mas é alguém que não tem interesses em comum com as pessoas. É alguém que não sabe o que é senso de comunidade, de família, é alguém que busca os seus próprios interesses. Agora existe uma outra palavra que tem a ver aqui com o que nós vamos falar no texto, que é solitude, que é o sujeito ele decide, por algum momento, estar só, e até em silêncio, decide ir para algum lugar solitário, não necessariamente para fugir de alguma coisa, porque ele entende que precisa ficar só, que a vida não é só no meio do tumulto, que a vida não é só no meio do agito, porque se a gente vive só no agito, a gente corre o risco de viver sem saber que direção a gente percorre na nossa existência, por que a gente percorre, e a gente não reflete, vira um robô, vai simplesmente se movendo sem saber por que se move, para onde se move, e por que foi para a esquerda e não para a direita, não sabe por que vai e para onde vai. Então existe gente que entende que tem momentos que são importantes, a gente decide ficar sozinho, entra no quarto, vai para algum lugar onde a gente fica só. Agar vai para o deserto, não porque simplesmente decidiu ficar só, mas porque fugia de sua angústia e do seu sofrimento. Agora, o que Agar encontra nesse lugar solitário? O mais interessante é que Agar, nesse lugar solitário chamado deserto, é que eu e você podemos ter essa experiência no nosso quarto, de estar sós no nosso quarto. Nesse lugar solitário, Agar descobre, por exemplo, que no fundo ela não está sozinha. Ela vai para estar só, mas
Nesse lugar onde ela não vê ninguém, ela percebe que tem um Deus que a vê. Nesse lugar solitário, Agar tem experiências com Deus. A palavra de Deus vai dizer, no verso 13, por exemplo, que Agar fala com esse Deus que a vê. Ela entende que existe um Deus que a vê. E nesse lugar solitário, esse deserto, Agar olha, diz o verso 13, mais para o final, olha e percebe a presença daquele que a vê. Antes dela perceber a presença desse Deus, ela também percebe que muito antes dela poder notar Deus, Deus já anotou, Deus já percebeu quem é Agar, Deus já conhece a aflição de Agar, Deus já sabe o que levou Agar ao lugar solitário, ao deserto. Deus já sabe o que se passa com Agar. Mas ali nesse lugar solitário, Agar tem experiências com Deus. Porque esse relato aqui é de manifestação de um anjo, um mensageiro de Deus, que alguns interpretam como manifestação de Deus mesmo, enfim, alguém enviado por Deus, um mensageiro. Enfim, essa é a ideia de Deus se comunicando com Agar. Porque no deserto, no lugar solitário, nós também podemos descobrir que não estamos sozinhos, que existe um Deus que aparece para nós, e nós vamos descobrir nas experiências com Deus, que Deus não estava alheio aos acontecimentos da nossa vida, que se, por exemplo, a sua senhora e Abrão não estavam conseguindo captar, ou não ligavam para a aflição que acometia Agar, mas existe um Deus que via a angústia e a aflição de Agar, que sabia, não sabia simplesmente sobre a fisionomia de Agar, mas sabia sobre o coração de Agar, e ali ela tem experiências com Deus. É interessante isso. Ali nesse lugar solitário, por exemplo, Agar, no verso 10, Agar vai ouvir uma promessa, e essa promessa do verso 10, de multiplicar sua descendência e tornar ela incontável, é a mesma promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, pai de uma multidão, vai se tornar Abraão. Então é a mesma promessa, que ele teria uma descendência incontável, como as estrelas do céu. É a mesma promessa que Deus faz para Agar. Se Abrão, se Sarai não liga muito para Agar, Deus liga. Deus faz para essa escrava egípcia a mesma promessa que fez para Abrão. Agora, vamos lembrar, promessa, quem faz promessa é alguém que se compromete em realizar algo. A Bíblia fala de Deus prometendo, fazendo aliança e empenhando o seu próprio nome. E empenhando o seu próprio nome, envolvendo o seu próprio nome, para dizer que vai cumprir aquilo que prometeu. Ninguém promete alguma coisa, ou pelo menos Deus não promete alguma coisa, sem que isso indique Deus se comprometendo com um povo, com uma pessoa, com alguém. Então, nesse lugar solitário, Agar descobre que Deus está comprometido com ela. Deus está comprometido com ela. Pode ser que ela não esteja tão comprometida com Deus assim, mas Deus está comprometido com ela. Pode ser que ela não se atentou ainda para como esse Deus é, como é o coração desse Deus, quais são os valores que esse Deus cultiva e tem como preciosos. Pode ser que ela não saiba de um bocado de coisa sobre esse Deus, mas ela, lá nesse lugar solitário, começa a perceber que Deus está comprometido com ela, que Deus tem um compromisso com ela. Isso é verbalizado pelo anjo: eu multiplicarei a sua descendência, eu a tornarei incontável, eu estou comprometido com você. Você não está sozinho na caminhada da vida, você não está entregue aos seus próprios pés, às suas próprias decisões,
Aliás, se você tivesse entregue apenas as suas próprias decisões, se Elias, por exemplo, estivesse lá em 1 de Reis 19, entregue apenas as suas próprias decisões, teria morrido no deserto. Se Deus não intervisse, não enviasse suprimento, não enviasse alimento, ele sucumbiria no deserto, porque Deus não o entregou simplesmente às suas próprias decisões, que às vezes são equivocadas. Então, no lugar solitário, Agar vai descobrir que Deus está comprometido com ela. Agora, nesse lugar solitário também, lá no verso 8, dá uma olhada aí na sua Bíblia, é o lugar onde Agar é questionada. Agar, de onde você vem? Para onde você vai? Lá em Minas lá em Minas não, né? O pessoal brinca comigo, às vezes fala que o mineiro fala, como é que é? Onde que eu estou, onde que eu vou, como é que é? Onde que eu estou, onde que eu vou e onde que eu vim, né? Então, essa ideia de onde eu vim, onde é que eu estou e para onde eu vou, o trajeto que eu estou fazendo na minha existência. Isso, em outras palavras, é o seguinte: está perguntando sobre o passado e o futuro, porque essa noção de passado e futuro influencia o nosso presente. Alguém já disse que para conhecer bem uma pessoa, não basta só perguntar sobre o passado, não basta só perguntar sobre o passado, porque o passado pode revelar o seguinte: o que fizeram com a gente. Alguém pode ter um passado extremamente tenebroso, de sofrimento, de abuso, de ouvir palavras pesadas, de ouvir palavras desprezíveis, mas de repente ela pega tudo aquilo e diz: olha, fizeram de mim isso, mas agora para frente eu escolho o que é que eu vou fazer da minha vida. Eu escolho jogar fora esse lixo que plantaram dentro do meu coração, ou eu continuo alimentando isso daí. Então, olhar só para o passado não dá para a gente conhecer muito a pessoa. A gente também precisa saber o que ela almeja para o futuro. Mas se você observar o que Agar responde, o que Agar responde? O anjo pergunta: de onde você vem e para onde você vai. Mas a resposta de Agar não é bem essa. Qual que é a resposta de Agar? Venho fugindo da presença da minha senhora. Venho fugindo. Não tem muita perspectiva de futuro. Aqui o texto deixa entender que ela está numa rota que parece que vai dar no Egito. Ela está tentando buscar, mas é alguém que não tem muito mais essa coisa de futuro. Está meio que entregue, né, ao momento, sem muita perspectiva de futuro. Agora é interessante, porque no lugar solitário, onde a gente percebe que não está sozinho, porque ali Deus se revela para nós, ali nós temos experiências com Deus. Eu não digo isso para dizer que é só no lugar solitário, mas esse lugar solitário é que, para onde Agar vai, nos mostra que ali nós podemos ter experiências com Deus, e ali nós também somos interrogados. Ali nós somos levados a pensar o nosso passado e o nosso futuro. Qual é a trajetória que nós estamos fazendo na nossa existência? Se a gente vai continuar fugindo das coisas, se a gente, por exemplo, vai acatar a voz do anjo, que diz o quê? Volta. No deserto, no lugar solitário, Deus não só permite a gente refletir sobre a nossa vida, mas o Senhor nos encoraja, por exemplo, a encarar aquilo, ou aquele, ou aquela de quem a gente está fugindo. É interessante, porque o anjo vai dizer para Agar, verso 9: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas. Volta. Mas não consigo falar sobre aquele assunto. Volta, fala, entra no assunto. Eu não consigo conversar com aquela pessoa, procura ela. É isso que o anjo está dizendo.
Eu não gosto de lembrar do passado, porque é doloroso. Aquele dia, aquela hora, o que aquela pessoa me disse foi humilhante. O anjo diz: volta, lembra lá, conversa com alguém sobre isso aí, fala exatamente o que disseram para você, que tanto te machucou, volta. Então, a palavra de Deus para nós, quando a gente está nesse lugar solitário, a palavra de Deus vem, e Deus não quer que a gente viva como um fugitivo, um errante, um Caim da vida. O que era Caim? Um errante, não tem parada, vai fugindo, tem problema aqui, foge, tem problema ali, foge, tem problema lá, foge, e vai fugindo, até encontrar um lugar. Mas a má notícia é que não existe esse lugar, né? Só quando o descanso, na linguagem bíblica, chegar. Mas enquanto a gente estiver aqui, em todo lugar haverá possibilidade de angústia e de sofrimento. Então, Deus nos encoraja a encarar aquilo ou aquele de quem nós fugimos. Por exemplo, Moisés. Lembra quando Moisés recebe o chamado lá? E aí Deus fala: joga esse cajado no chão, Moisés. Aí aparece o cajado, vira o quê? Uma serpente. Alguns vão dizer a serpente era símbolo do Egito. Mas não precisa também se ater a isso. Aí Moisés tem que começar a encarar aquilo que o remetia a um lugar, o Egito, que Moisés saiu de lá o quê? Saiu de lá casado, né? Para ter uma lua de mel lá em Midian, não foi? Não, saiu fugido. Então Moisés agora é convidado a voltar para esse lugar de onde ele fugiu. Porque Deus é assim, Ele nos encoraja a voltar, a encarar aquilo que nós estamos fugindo, tratar o assunto que nós fugimos. Nós não queremos entrar em certos assuntos. Não tem assunto que é delicado mesmo e que não pode ser tratado em qualquer hora mesmo, mas tem hora que a gente tem que entrar. Nós não vamos ficar fugindo disso a vida inteira. E quando a gente vai para um lugar solitário, você vai ouvir essa voz dizer: em frente. Agora, como é que você enfrenta? Tem uma coisa interessante. Como é que você enfrenta a Agar? Como é que você enfrenta a sua senhora? Como que você vai voltar para lá? Humilha-te sob a tua mão. Humilha. A gente enfrenta tudo, mas não com arrogância, mas não com petulância, não com prepotência, não com um espírito diferente. A gente enfrenta com humildade. Mas você precisa enfrentar. Porque tem coisas que, se a gente não enfrentar, nós vamos carregar uma ferida aberta por toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Porque a má notícia para alguns é que o tempo não resolve algumas coisas. Por exemplo, você quer ver um negócio? Com o tempo, um tumor desse tamanho de câncer pode ficar maior. Com o tempo, um simples resfriado pode virar o quê? Com o tempo, uma pneumonia. Então o tempo por si só não tem poder de resolver as coisas. Existem momentos que nós precisamos voltar lá onde aconteceu a aflição, a angústia, e nós precisamos enfrentar e precisamos resolver. Agar é convidada a voltar. É interessante, para a gente encerrar, o verso 13 diz que Agar invoca o nome do Senhor. Ali nesse lugar onde ela tem experiências com Deus, onde Deus faz ela promessas, onde ela é levada a pensar na vida, onde ela é encorajada a voltar para o lugar de onde ela estava fugindo, enfrentar o que ela estava fugindo, ali é um lugar também onde ela invoca o nome de Deus. O que é invocar? É chamar para dentro. Ela chama, ela convida Deus para entrar na sua existência. Ela invoca a presença de Deus. Às vezes a gente recebe promessas, mas nós não invocamos. Lembra de Moisés? Deus fez uma promessa, mas Moisés não queria ir sozinho. Moisés queria Deus com ele. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé por um instante. Agar é essa mãe. Talvez você não é mãe, mas esse lugar solitário, que diferente de Agar, nós podemos
em alguns momentos, decidimos ir para esse lugar, porque a gente quer ouvir a Deus, é um lugar onde podemos ter experiências extraordinárias, e também é um lugar onde a gente vai perceber que tem um Deus que nos vê, ou onde nós vamos nos lembrar, isso vai ser reaquecido no nosso coração, existe um Deus que me vê, inclusive fora desse lugar solitário, inclusive quando eu estou no meio da multidão. Quando você ouve esse cântico, coloque a sua vida diante de Deus. Você é mãe, não é mãe, fale com Deus nesse tempo.
vezes nós vamos para um lugar solitário, fugindo de alguma coisa, fugindo de alguma dor, de alguma lembrança, de alguma situação. Mas nós te bendizemos, Pai, porque ali no lugar solitário, ali também é possível saber que nós não estamos sozinhos. Ali nós somos lembrados que existe um Deus que nos vê, um Deus que vê a nossa dor, a nossa aflição. Ali nós ouvimos o Senhor nos fazer promessas. Ali nós invocamos o Teu nome. Ali nós temos experiências contigo, ó Pai. Ali nós somos desafiados a encarar os nossos medos, encarar aquilo, ó Deus, ou aquele de quem fugimos. E o Senhor nos desafia a irmos com humildade. Ali a nossa vida toma um novo rumo, porque nós percebemos que existe um Deus que nos vê, e ali nós percebemos também a sua face. E quando percebemos a sua face, notamos que já há muito, já desde sempre, Ele nos vê. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E nesse dia especial das mães, que cada mãe aqui, Senhor, seja renovada, ó Deus, em seu desejo, em sua vontade, em seu propósito de ir a esse lugar solitário para ouvir a Tua voz. Ir a esse lugar onde elas não ouvem mais outras vozes, mas se aquietam, se silenciam para ouvir a Tua voz, a fim de saírem renovadas para lidar com a família, lidar com os filhos, lidar com as questões da vida, ó Deus, com sabedoria e com graça. Espírito Santo de Deus, nós colocamos cada uma como Teus filhos e filhas, Senhor. Que Tu nos ensines, que nós ouçamos a Tua voz, nos chamar também para esse lugar onde temos experiências contigo, esse lugar onde nós nos quebrantamos, esse lugar onde nós entendemos que nós não fomos chamados para viver como fugitivos, como errantes, que nós podemos ser revestidos de força para enfrentar as nossas dores, para enfrentar nossas aflições, para enfrentar os dissabores da vida, porque o próprio Senhor Jesus já afirmou que no mundo nós teríamos aflições, mas podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu e nos dará graça para vencer. Louvado seja o Teu nome, Pai. Renova o Teu povo nessa noite, renova a Tua igreja nessa noite, que o Teu Espírito seja soprado, que o Teu Espírito seja derramado, que nós recebamos mais da presença consoladora, fortalecedora do Teu Espírito, Senhor, para que nós sejamos tomados de coragem no Teu nome, a fim de enfrentar, Deus, no Teu nome, com humildade, ó Deus, as situações, os percalços, ó Deus, lidar com as nossas fugas, ó Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está comprometido conosco. Se nós não nos atentamos para isso, ó Deus, Espírito de Deus, aviva essa verdade em nossos corações. Se nós mesmos não estamos comprometidos, mas aviva essa verdade nos nossos corações, o Senhor está comprometido conosco, o Senhor tem propósito, o Senhor tem projetos, o Senhor tem planos de paz para os nossos corações. Louvado seja o Teu nome. Nós entregamos, Deus, esse tempo, a nossa vida diante de Ti, que Tu nos conduzas, Senhor, como Tu conduziste a vida, Pai, de Agar, ó Deus bendito, a fim de que ela regressasse, ó Deus querido, com as convicções, ó Senhor, e enfrentasse, Senhor, aquilo que era para ela, quem sabe, um gigante. Ó Deus bendito, fortalece o Teu povo, para a Tua glória, para Teu louvor, que oramos, Te agradecemos, amém e amém. Podeis assentar por um instante, irmãos? A Isa.
todas as mães que estão presentes aqui, para estar vindo aqui na frente. Nós preparamos algo com muito carinho para cada um de vocês. Você não tem vergonha, não. Sabemos que hoje é um dia muito especial para todas vocês, né? Mas nós só pedimos mesmo para Deus que Ele possa cada dia mais abençoar a vida de vocês. É o desejo do nosso coração. Esse ano não temos toda aquela criançada aqui para estar distribuindo a lembrancinha, mas que vocês sintam o carinho de todas elas, de todos nós, nessa pequena homenagem. Tá bom? Mais fácil. Assim você vai fazer. Amém? Vamos estar orando pela vida das nossas mamães. Você possa estender a sua mão. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por este momento. Te agradecemos, Senhor, pela vida das tuas filhas aqui, ó Pai, por todas aquelas que não puderam também estar aqui, mas que o Senhor possa estar visitando agora, ó Pai, visitando o coração das tuas filhas, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar entrando no mais íntimo, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada uma, o Senhor conhece, ó Pai, a vida, o que tem passado, ó Deus, e que o Senhor possa visitar, que o Senhor possa cuidar. Em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada mãe aqui, pela vida de cada mãe representada, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos. Amém. Amém. Sintam-se abraçados por todos nós. Palmas para as nossas mamães. Mães da igreja, vamos orar então, encerrando esse tempo. Que Deus abençoe você, te dê graça, que faça resplandecer sobre você o rosto dele. O Senhor haja com misericórdia em relação a ti e a tua casa. Que o Senhor estenda as mãos sobre a sua vida, sobre os seus, e te fortaleça. Que você seja um missionário, uma missionária no campo, na seara do Senhor. Que o Espírito te renove, a fim de que você continue lançando sementes e colhendo frutos para a glória do Pai. Que o Senhor te fortaleça, te inunde de coragem, para que apesar dos desafios que você haverá de enfrentar, e quem sabe com os seus nessa semana, ainda assim haja em tua vida luz e graça da parte do Senhor. Que o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo te abençoe e te fortaleça, a fim de que você e os seus sejam mais do que vencedores por meio daquele que te amou. Que seja assim, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.